Fala, meus queridos colegas, como é que vocês estão? Tô aqui de novo para um vídeo e eu vim trazer um vídeo aqui para vocês bem interessante, porque eu trouxe esse vídeo com a ideia, porque eu vi algumas pessoas me perguntando como eu faço para estudar, que tipo de metodologia, como eu me organizo os meus estudos. Bom, basicamente, esse vídeo aqui é um comparativo entre o método de cronograma de estudos, para você organizar o seu ano de preparação, e o método de ciclo de estudos. Vamos definir cada um deles, vamos falar pontos positivos, negativos, e por fim eu vou falar qual que eu uso, qual a minha experiência pessoal com ele e estratégias boas que eu encontrei dentro desse que eu uso para utilizar ele da melhor forma. Então vamos escrever aqui cronograma de estudos, certo? E vamos fazer o outro ciclo de estudos, perfeito. Agora vamos começar pela definição de cada um deles, certo? Agora, a definição de cronograma, o que a gente pode falar? Cronograma basicamente é um calendário anual que determina quais matérias você vai estudar, quais assuntos, na verdade, né? Quais assuntos de cada matéria você vai estudar semana a semana e mês a mês. Aí, partindo disso, a gente tem duas coisas: pontos positivos e pontos, por outro lado, negativos. Vamos começar pelos pontos negativos e, para falar bem sincero, eu acredito que tenha vários mesmo, tá? Bom, o primeiro ponto negativo que eu tenho a dizer sobre cronograma é que basicamente o cronograma é muito pouco flexível. Ou seja, é muito fácil de você acumular matéria. Ele não dá brechas para imprevistos. Por exemplo, se tem uma semana, sei lá, você ficou doente, cara. Se você tá doente, sabe, você não vai conseguir estudar direito. Por mais que você tente, se esforce, tentando render, cara, não vai ser a mesma coisa e você vai se prejudicar nos estudos. Esse é o primeiro ponto. E, além do mais, é que a principal causa dos alunos acumularem matéria durante a reta final. E qual que é o ponto mais negativo desse efeito que eu acabei de pontuar? É que se você acumula matéria nessa reta final, na hora de você estar revisando os conteúdos que você já estudou, tu na verdade está estudando pela primeira vez. Isso é ruim, porque sempre que você está estudando algo pela primeira vez, você demora mais para pegar. E sempre escapa alguns detalhes que você só vai recuperar realmente nas revisões. E se você não tiver tempo para fazer essas revisões, você vai ir com essas brechas para a hora da prova. Então, deixar para aprender quando deveria revisar. Além disso, existe cronogramas e cronogramas. Tem cronograma que o cara bota até horário para ele ir no banheiro. Isso, sinceramente, chega a ser doentio, porque é um negócio tão cronometrado que aumenta cada vez mais esse lance de ser pouco flexível e acaba virando literalmente bola de neve. Virar uma bola de neve. Agora vamos falar dos positivos. E, sinceramente, vou ser bem sério aqui, eu só achei um ponto positivo para falar aqui para vocês, tá? Que é o que? A previsibilidade. Você sabe que em fevereiro você vai estudar potenciação. Você sabe que em março você vai estudar fase do capitalismo. Você sabe que em abril você vai estudar bomba de sódio de potássio. Então ele te traz essa previsibilidade. Mas a que custo, né? Que não te falei. Ele fala que você vai estudar tal assunto nesse dia, mas como ele não deixa brecha para imprevistos, na realidade você termina de estudar bomba de sódio de potássio, que deveria ser em abril, nesse exemplo que a gente tinha dado, você acaba estudando isso, na verdade, em novembro, na véspera da prova. Cara, como eu falei, se você utiliza o cronograma e vê mais algum ponto positivo, deixe nos comentários, mas eu, sendo bem sincero, não consigo ver mais nada de positivo nesse método de organização. Agora, partindo para o ciclo de estudos, vamos trazer ele mais aqui para pertinho. Vamos primeiro definir o que é um ciclo de estudos para você que não sabe. É um calendário, não deixa de ser um calendário semanal em que você pondera quais matérias estudar a cada dia em cada semana. Por ser semanal, ele se repete ciclicamente. Por isso é um ciclo de estudos. Bom, o que eu quero dizer com isso? E eu acho que antes de eu pontuar os pontos positivos e negativos, seria mais fácil eu já dar o meu exemplo mesmo, de como eu uso. Mas primeiro, vamos só, para deixar organizado, vamos botar aqui os pontos negativos e positivos. Esse aqui, rapaziada, é o meu ciclo de estudos. Sim, como você deu para perceber, eu utilizo a metodologia de ciclo de estudos. E esse aqui é o meu. Lembrando, você
pode até copiar, mas eu não recomendo. Tipo, você faz o que você quiser, basicamente, mas eu não faria isso se fosse você. Porque a importância de um ciclo de estudos é você trazer ele para sua realidade, para o seu nível de base teórica, para o seu nível de tempo que você tem para estudar em cada dia. Então, tudo isso são variáveis que vai fazer você alterar e construir o seu tipo de estudo ideal para você, tá me entendendo? Como vocês podem ver, eu tenho nesse ciclo de estudos 6 grupos, em que cada grupo corresponde a um dia da semana. Ou seja, o grupo A eu estudaria, por exemplo, na segunda, o grupo B na terça, o grupo C na quarta, quinta, sexta e sábado. Eu separo 3 dias para estudar a matéria específica, ou seja, ver aula, fazer lista de questões sobre assuntos específicos, esse tipo de coisa. Enquanto isso, eu tenho 2 dias da minha semana para fazer prática de prova e 1 dia para fazer análise de obras específicas nos vestibulares. É importante pontuar isso porque conversa bastante com o que eu falei antes. Você precisa transformar para sua realidade. Por que eu só tenho 3 dias de estudo teórico e 2 dias de prática? Porque eu já estou no meu 2º ano de cursinho, considero que eu tenho uma base teórica forte, e isso fez com que eu priorizasse mais a prática dos exercícios, pegar o modelo de questões. Então é por isso que eu fiz dessa forma. Mas se você não se encaixa, se você ainda está no seu 1º ano de cursinho, se você ainda está construindo a sua base, não tem como você repetir esse ciclo de estudo. Você vai se atrasar e vai acabar acumulando matéria. É por isso que eu tô deixando bem claro esse primeiro ponto, porque o erro daí não seria no método em si, mas sim na sua aplicabilidade, tá me entendendo? E vamos falar agora os pontos negativos e positivos. Cara, vou ser sincero de novo, eu só consegui encontrar um ponto negativo. Se você usa o ciclo de estudos e acha outros pontos negativos, botem nos comentários. Mas o único ponto negativo, mas que também é facilmente resolvível, cara, basicamente ele é muito simples de construir ele. Isso acaba fazendo que você esqueça, que automatize todo esse ciclo, essa repetição dessa rotina. Então, se você esquecer de reformar, vamos dizer assim, reformar o seu ciclo de estudos, você despondera a sua preparação. O que eu quero dizer com desponderar? Por exemplo, agora a gente está na reta final e vamos criar uma situação hipotética em que é uma pessoa que está vendo tudo isso pela primeira vez e vai usar o ciclo de estudos. Essa pessoa provavelmente vai ver ou 5 ou 6 dias de pura matéria teórica. Porém, se essa pessoa está construindo essa base teórica e se ela ficar até o dia da prova só nisso, só vendo videoaula e só fazendo listinha de questão de 10, 15 questão, sem praticar provas antigas, por exemplo, isso basicamente vai atrasar a preparação dela, porque ela está basicamente deixando uma lacuna. Ela deveria praticar as provas para conhecer a prova que ela vai fazer, mas ela não vai fazer porque ela manteve o ciclo de estudos dela do começo da preparação até o final. Isso não pode ser feito, porque, como eu falei, vai criar lacuna. Então, se você não fizer, você vai desponderar a sua preparação. Você vai focar muito na teoria e vai esquecer da prática. Ou até mesmo vice-versa, tá? Então, é por isso que é importante você renovar o seu ciclo de estudos, você reformar ele. Falar, tô há tantos meses estudando, o que eu posso alterar na minha rotina que vai me ajudar, que vai aprimorar, o que tá faltando aqui. Então, você não pode esquecer isso. Só que o problema é que isso aqui é muito resolvível. Basta você não esquecer. Cara, é um erro só pra dizer que tem, né? Vamos falar a verdade. Agora, um erro que eu tinha esquecido antes é que muitas das vezes um cronograma, galera, é muito trabalhoso de construir. Por quê? Vamos pensar comigo, se é você que está fazendo esse cronograma, você precisa fazer um esquema para o seu ano todo de preparação. Você precisa literalmente preparar o seu ano todo em, sei lá, uma tarde, 2 dias, uma semana. Óbvio que você pode voltar e ajustar, mas de qualquer forma dá muito trabalho. E isso vai um pouco do lance de, tipo, se você perde muito tempo planejando as coisas, você passa a apenas planejar e deixa de agir. E se você apenas planeja e não age, não adianta de coisa nenhuma. Então esse é um ponto negativo e é um dos que mais pesa, eu acho. Porque todo começo do ano a galera tá sempre animadona e tal, por mais que tenha reprovado 1, 2 vezes, tá animada porque sente que é uma chance nova, sabe? E vai lá, vai fazer o cronograma. E passa ali janeiro, fevereiro fazendo um cronograma, aí não começa a estudar porque fevereiro tem carnaval. Aí passou, poderia ter estudado uns 2 meses, mas esses 2 meses se resumiram a um cronograma. Então dá uma sensação falsa de produtividade, dá uma sensação falsa de estudo.
Mas você não está estudando veementemente, você está se preparando, se organizando para estudar. Mas se organizar para estudar, não é estudar. Por isso que é mais um outro ponto negativo que eu tinha esquecido. Agora voltando, para o ciclo de estudos, vamos falar dos pontos positivos, e tenho muito. O primeiro que eu falei é que ele é totalmente personalizável. O que eu quero dizer com isso? É o primeiro ponto que eu falei quando eu comecei a falar sobre o meu ciclo de estudos. Você tem que traduzir ele para sua realidade. E, além disso, o que casa com o primeiro ponto é que ele é o contrário também do cronograma, muito fácil de se construir e renovar. Porque, cara, vocês podem ver o meu mesmo. Eu pedi para a inteligência artificial do Notion fazer esse quadro para mim. Ele fez, eu só anotei o que eu ia estudar cada dia. Pronto, acabou. Eu fiz em menos de 1 hora. Uma coisa que casa muito com o que eu falei no meu último vídeo que eu postei sobre saúde mental nos vestibulares, se você não viu ainda, vai lá ver, clica no meu canal, é que você fragmenta o seu processo de preparação. Por que eu digo em fragmentar o seu processo de preparação? No cronograma você prepara o seu ano todo, até o dia da prova. Ou seja, você parte de um olhar muito distante. E um olhar, como é distante, é um pouco imperceptível. Agora, se você fragmenta a sua organização de estudo em semanas, em o que você vai fazer em uma semana, você deixa os seus objetivos muito mais pequenos, ou seja, muito mais visíveis. Cara, como eu falei no vídeo que eu tinha falado, no último vídeo que eu postei de saúde mental, a maior dificuldade de estudar para vestibulares é porque a preparação exige muito por ser algo muito distante. Se você consegue curar isso, eu creio que você está muito mais do que meio caminho andado. Além disso, outro ponto positivo é que o ciclo de estudos aprimora o seu tempo de estudos. Você consegue ponderar o seu ciclo conforme que você tem facilidade e dificuldade. Se você sente que você tem dificuldade em tal matéria, você consegue, portanto, botar mais tempo de estudo naquela matéria. Ou botar mais de um dia na semana para estudar aquela matéria. No cronograma não, o cronograma já está feito desde o começo. E se você for ajustar uma coisinha, nem que seja mínima, você já vai ter que mudar tudo de novo, tá me entendendo? Além disso, eu acho que a gente já pode botar isso aqui como último ponto positivo do ciclo de estudos, é que você pode incluir outras tarefas no seu ciclo, além da preparação do vestibular. Por exemplo, é óbvio que o meu exemplo é até um pouco bobo, porque, querendo ou não, acaba envolvendo a preparação para o vestibular. Mas como vocês podem ver, isso aqui eu fiz depois, eu fiz uma reforma e adicionei isso, é que eu tenho no meu grupo B, C, D e E as colunas de Reading, inglês, gramática e Conversation. Isso aqui eu fiz porque acho que 4 meses atrás, ou acho que 3, eu queria melhorar meu inglês porque eu sentia que era uma lacuna no meu conhecimento, tanto para vestibular como conhecimento em geral. E ao invés de criar um ciclo de estudos para inglês, eu apenas inseri no meu ciclo de estudos as tarefas que eu deveria fazer para inglês. Você pode fazer isso também com esporte, com um hobby que você faz, por exemplo, tocar algum instrumento. Então você acaba transformando o lance de ciclo de estudos para vestibular como um ciclo de estudos, um método de organização de rotina como um todo. Então, rapaziada, basicamente é isso. Aqui ficou o nosso resumo. Como você pode ver, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos negativos para o cronograma e 1, 2, 3, 4, 5 pontos positivos para o ciclo de estudos. Vocês perceberam que cronograma não é dos melhores, na minha visão. Se você discorda, bota aí sua opinião. Mas, né? E como eu falei, cara, não achei ponto positivo para o cronograma e também não consegui achar muito ponto negativo significativo para o ciclo de estudos. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sempre faço isso. Eu sou o Guilherme, sou vestibulando de medicina, tenho 19 anos e trago aqui no meu perfil e nas minhas redes dicas com base no que eu aprendi e ainda estou aprendendo nesse ano de preparação, nessa jornada do vestibular. E essa aqui foi uma delas. Curta, comente, se inscreva, me siga nas outras redes sociais que estão aí na descrição. E deixe aí seu comentário se você concorda ou discorda comigo em algum ponto. Enfim, os pontos positivos ou negativos que eu tinha falado antes. E se você conhecia essa metodologia de organização. E se você não conhecia, bota aí o que você achou. Mas enfim, é isso. Valeu, obrigado e tamo junto.